Vamos para João, capítulo 11. O verso que eu quero começar é o 26, é onde eu vou terminar hoje o nosso estudo. Então, João, capítulo 11, verso 26. A Bíblia nos diz: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Palavras de Cristo a todos aqueles que estavam na sua audiência naquele dia, de novo. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por Cristo Jesus, que um dia morreu na cruz por nós, ressuscitou, ó Pai, e hoje está sentado à tua destra, e um dia voltará para nos buscar, ó Pai. Te agradecemos pela esperança da ressurreição e de estar contigo para toda a eternidade. Clamamos que o Senhor abençoe esse momento de estudo da Bíblia, em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Amém. Então, isso aqui é um texto muito importante para todos nós que olhamos para a vida em Cristo. Uma das coisas que nós precisamos saber hoje é que nós batistas, nós mergulhamos as pessoas em um tanque, em um rio, em uma piscina, mergulhamos. Isso tem uma simbologia. E para nós, a forma daquilo que acontece num culto também é importante. Então vamos lá. Você pode encontrar alguém que fala assim, mas precisa mergulhar? A forma é importante para nós batistas, sim. Porque simboliza que a pessoa morre para as coisas desse mundo e ressuscita para Cristo. E a ideia que você precisa ter da vida eterna é que ela já começou. A ideia que você precisa ter da vida eterna é que o reino já está aqui. A ideia que você precisa ter da vida eterna é que eu cheguei em algum lugar, por causa de Cristo o reino chega. Então eu preciso viver nessa terra como um peregrino. Eu preciso saber que aqui não é meu lugar. A única coisa que esse peregrino precisa tomar cuidado é não se apaixonar pela estrada. Se algum de nós, durante a nossa caminhada até a chegada ao céu, a gente se apaixona pela estrada, então aí a gente tem que repensar naquilo que Cristo fez por nós e na promessa que Ele faz. Nesse texto, daqui a pouco a gente vai voltar para ele, a gente vai chegar nele, desculpa, mas olhe para João capítulo 8. Vamos lá, João capítulo 8. Marolinha, pega água para mim, por favor. Olhe para João capítulo 8. O verso é o 51. Ó. Palavras de Jesus: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está vendo? Então temos dois textos em João falando que você não vai morrer. Obrigado. Percebe isso daí? Então é aquele negócio. Um dia meu pai esteve aqui, ó. E a gente se despediu dele nessa terra. Mas ele não estava morto. Ele estava junto com Cristo. Ele estava aqui. O malfeitor da cruz estava na cruz. E o Senhor Jesus diz para aquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Então nunca haverá morte. Qual é o contexto aqui? Eu preciso correr, porque o texto é grande. Vamos voltar lá para o capítulo 11 de João. Qual é o contexto aqui? A ressurreição de Lázaro. Então Lázaro realmente, ele
estava morto, porque Cristo o traz à vida de novo. Mas a gente precisa entender algumas coisas hoje sobre esse relato e sobre o que Cristo, ele fez por nós. O que Cristo fez por todas essas pessoas que irão se batizar hoje. Verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Muito bem, então, palavras de Cristo. Essa enfermidade que aconteceu na vida dessa família não era para a morte terrena. Cristo tinha algo a fazer. Veja que o Senhor Jesus não está mais no nosso meio, vivendo aqui entre nós, e Ele não necessita, depois de sua ressurreição, de fazer coisas como esta. Nesta época da história da humanidade, o Senhor Jesus, ele caminhava nessa terra, e através da demonstração do seu poder, ele mostrava para todo mundo quem ele era. Hoje, nós temos convicção de que Cristo ressuscitou. Ele já venceu a morte por ele mesmo. Ele venceu a sua morte. Então, a partir daí, a igreja é organizada, a igreja é estabelecida, e nós estamos hoje aqui, depois de 2000 anos. Muito bem, aqui o Senhor Jesus está vivendo nessa terra como homem, como eu e você, chorando, tendo fome, se cansando, tendo preocupações, igualzinho a gente. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus, ele foi tentado em tudo. A diferença entre o Senhor Jesus e nós aqui, temos pecado e ele não tinha. Aqui, o Senhor Jesus precisava ser glorificado através dessa enfermidade. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Imagine que o seu filho, o seu esposo, sua esposa, sua filha, seu pai, sua mãe, qualquer um aqui na igreja, esteja doente. E você me avise. Você me ligue. Olha, fulano, ele está doente. Venha para cá. De verdade. O que você espera que eu faça? Você espera que eu vá? Não é interessante o texto? Vamos só lembrar. Uma pessoa do primeiro século, na região ali da Judéia, Samaria, Galiléia, eles andavam normalmente, caminhando normalmente, 32 quilômetros por dia. Onde Jesus estava aqui, depois você pode fazer uma pesquisa, ele estava numa distância de uns 35 quilômetros, 40 quilômetros de Betânia, porque a aldeia, verso 1, estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Então, quando você vai lendo o livro de João, você percebe que o Senhor Jesus estava a uma distância de 32 quilômetros. Não, perdão, entre 35 e 40 quilômetros. Então, ele poderia, em 1 dia e meio, chegar lá. Só que ele já avisou os discípulos, nos versos de 1 a 4 a gente leu isso, que a enfermidade não era para a morte. Porém, quem está em Betânia não sabe disso. E Cristo fica. Isto, a princípio, é ofensivo, irmãos. É que a gente conhece o texto, a gente sabe o objetivo de Cristo, mas nós não estamos na pele de Marta e Maria.
Nós não estamos aí. E a gente tem que lembrar o seguinte: imagine Marta e Maria pedindo para alguém ir até Cristo. Então, essa pessoa precisava saber onde Jesus estava e caminhar até lá. Então, vamos pensar 1 ou 2 dias, dependendo da pessoa. A gente não sabe se nesse caminho, entre ela chegar até Jesus, Lázaro morreu. Mas eu tenho uma certeza que eu e você, a gente espera daquele que a gente chame que venha imediatamente. Só que o Senhor Jesus, ele não veio. E aí eu quero só fazer uma aplicação com cuidado. Talvez o Senhor Jesus esteja fazendo a mesma coisa conosco hoje. Ele esteja esperando um pouco. É só para a gente perceber. Não é questão que Cristo está ofendendo Marta, Maria, Lázaro. A Bíblia está afirmando para nós que ele os amava. Mas mesmo assim, mesmo Cristo sendo esse Deus amoroso, que as pessoas de vez em quando querem que ele só seja amor, ele quer nos ensinar também. Ele é amor, não tem nenhum problema. Só que ele não é o amor que eu quero que ele seja. Ele é o amor verdadeiro. O amor que ele quer que eu seja. É o contrário. A gente quer moldar Deus. Não. É a gente que se molda ao Senhor. Então o Senhor Jesus, ele espera um pouco. Eu sei que você conhece o texto. Eu não vou chegar na ressurreição de Lázaro, que não vai dar tempo. Eu sei que você conhece. E para você que não conhece, é só ler o capítulo 11 de João. Hoje leia o capítulo 11 de João para você ver Cristo ressuscitando Lázaro. Joia! Mas ele espera um pouco. Então eu quero te dizer essa manhã também, talvez o Senhor Jesus está esperando um pouco. Creia nele, ele está cuidando de nós. Verso 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Agora preste atenção no seguinte, daqui a pouco eu vou voltar nesses versos. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Pronto, vamos parar aqui. O Senhor Jesus também um dia disse para os seus discípulos, e isso chegou até nós temos nas Escrituras, que ele é a luz do mundo. Uma das coisas que você e eu, a gente precisa ter convicção nessa vida, é que a gente precisa andar de acordo com a vontade de Cristo. Nós não conhecemos toda a vontade de Cristo, mas nós conhecemos aquilo que ele deixou para que a gente conhecesse, que é a palavra dele. A gente não pode esquecer que hoje em dia, o Senhor Jesus não tem uma palavra para mim. Se existe alguém aqui hoje, nos visitando, que crê nisso, nós respeitamos todas as pessoas. Porém, toda palavra dirigida a alguém na Bíblia, não era algo específico para ela. Então vamos imaginar aqui, então, o Osdônio. Deus não tem uma palavra para você. Talvez, vamos só uma brincadeira, talvez você seja o rei Davi. Opa, quando alguém tem uma palavra para o rei Davi, não é para ele. É para ele devido ao que ele representa em relação ao povo. Então vamos imaginar, Thierry é o apóstolo Paulo. Deus não tem uma palavra para você. Quando Deus tinha uma palavra para Paulo, para o apóstolo Paulo representava a igreja, sendo organizada pelos apóstolos. Não é um negócio quando alguém, isso já aconteceu, tenho certeza com uma boa parte dessa assembleia aqui, talvez você tenha contato com alguém que creia assim, quando a pessoa diz isso, o Senhor Deus tem uma palavra para você. É claro que eu vou ouvir por educação, mas ela sabe que eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Está aqui. Eu sei disso. Então, a gente não sabe de toda a vontade de Deus, a gente sabe daquilo que Deus deixou para nós. Então, a nossa obrigação é saber pelo menos isso.
Porém, você olhe para Marta, olhe para Maria. Nesse momento da leitura do texto, vamos imaginar que Lázaro esteja morto, certo? Olhe para ela. Ela não sabe a vontade de Deus em tudo. Mas a partir de agora, nós precisamos saber que nós precisamos confiar nele. E é assim: se ele é luz, logo as trevas que existem nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da nossa família, elas precisam ser iluminadas por Cristo. Veja que nós ainda temos pecado. E eu olho para vocês, vocês olham para mim, cada dia parece que a gente está morrendo. Parece que não é o contrário que está acontecendo. Parece que a vida vai passando e a gente vai morrendo. E vamos lembrar, por que a gente morre mesmo? Porque o salário, todo mundo, do pecado. Aí, então peraí, então quer dizer que um dia, no final da vida, o salário que a gente recebe é a morte. Precisamos morrer? A resposta é não. Vamos lembrar, verso 26? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. Então eu preciso morrer? Então vamos voltar para o versículo, ó. Todo mundo junto, quem conhece, é claro. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu não preciso morrer. Então eu preciso pelo menos saber disso. Cristo está aqui falando para nós sobre andar na luz. E não pense que é apenas o caminho das 12 horas do dia. Cristo está falando para eles também que ele sabe o que está fazendo. Ele é a luz do mundo. Ele nos dá o privilégio de sermos luz também, mas ele é a luz do mundo. Ele sabe o que está fazendo, ele pode ir para a Judéia. Jesus sabe o que está fazendo. Ele pode esperar 2 dias até sair de onde ele estava para ir até onde Lázaro morreu. Ele sabe o que está fazendo. E quando ele diz aqui no verso 11, assim falou, e depois disso disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele é a luz do mundo. Ele pode falar, ó, morreu. Aí ele fala, mas vou despertá-lo. Ele sabe de todas as coisas. Onde a luz chega, não existe mais dúvida. Nós podemos enxergar. E aquele negócio, tá? É a luz necessária para enxergar. Eu sei que luz pode cegar. Você sabe que luz pode cegar. Todo mundo que dirige não gosta do farol alto no seu rosto. Nós sabemos disso, mas é a luz necessária para que a gente enxergue. Ele é a luz do mundo. E aquele negócio, dependendo da luz que tiver aqui, as cores mudam, vocês sabem disso, né? A gente só enxerga do jeito que a gente está enxergando as cores aqui, porque esta luz que está iluminando todos nós, tem todas essas cores. Então, o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Então, vamos voltar? Ele pode ir até a Judéia, ele sabe o que está fazendo. Ele é luz. Ele pode esperar. Ele pode saber que Lázaro dorme e ter poder para acordá-lo. Ele é a luz do mundo que pode iluminar as nossas trevas também. Aí nós vamos continuar. Vamos para o verso 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Não, fala a verdade. Hein, irmãos? Não, vamos falar a verdade. Eles estão brincando com Cristo? Ou eles são meio lesados? Não, fala a verdade. Hein? Olha, ele não parece criança, esses irmãos aqui? Não é igualzinho os nossos filhos, quando eles não entendem as coisas direito e falam para nós. A gente fala um negócio, eles querem levar literalmente. Hein? Não é igualzinho os nossos filhos. Mas eu estou achando que a gente é desse jeito com Deus também, sabia? Porque esses apóstolos aqui têm que representar a gente, hein?
Quando Pedro faz o que faz, quando Tomé faz o que faz, hein? Quando Filipe faz o que faz, assim a gente vai vendo vai vendo o relato no Evangelho do que esses homens fazem. Não parece com a gente? Eles devem representar a todos nós. Ó Senhor, se ele dorme, vamos viver a nossa vida, porque estará salvo. É assim que a gente se comporta diante de Deus. Mas vamos correr, verso 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estava falando do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente, já que eles não entendiam, Lázaro está morto. Muito bem. Só que você sabe que no verso 26, ele disse, você crê que você pode não morrer? Vamos voltar no verso 26? E todo aquele que vive e crê em mim. É bacana isso, não é? Tem que crer nele. Nunca irá morrer. Crês tu nisto? Isto? Então, o Senhor Jesus sabia da condição de Lázaro, como aquele que quando vivia, né? Porque agora ele está morto, lembra? Nós estamos no verso 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Jesus sabia que quando ele vivia, ele cria em Cristo, e por crer em Cristo, não pode estar morto, entende? Consegue entender isso aí? Que é aquela coisa, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma das coisas que se faz nova é que a gente não vai morrer. Então, vamos lembrar? Quem está em Cristo, ele morre uma vez, mas nasce duas. Tem que sempre lembrar disso. Porque ele morre para esse mundo, isso acontece mesmo. Só que ele nasce duas, ele nasce da sua própria mãe e ele nasce do Espírito. Porém, quem não tem Cristo, nasce uma vez e morre duas. Ele nasce apenas da mãe, mas morre para este mundo e tem a morte eterna. Então, aqui ele está sabendo o que está falando. É claro que ele está falando que está morto, porque ele ainda está ensinando os apóstolos. Isso aqui é um período. Os apóstolos, irmãos, são pessoas que não estão sabendo o que vai acontecer. Eles não entendem todas as coisas que acontecem. Então, Cristo está ensinando. E veja, a gente está no verso 14. Ele está falando sobre não morrer no verso 26, tá? Então, vamos lá. Verso 15. E folgo, por amor de vós, que eu lá não estivesse. Então, agora você pode entender, porque Cristo demora 2 dias ainda para sair de lá. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então agora eu paro mais um pouquinho. Você lembra o que eu disse sobre o verso 4? Está escrito que o Senhor Jesus, ele ia ser glorificado. Quando Cristo é glorificado, irmãos, existe aprendizado na nossa vida. Quando Cristo demora um pouco, há aprendizado na nossa vida, e quando Cristo faz as coisas imediatamente também, você pode ter certeza que sempre existe aprendizado. A grande questão é sempre como nós estamos nos relacionando com Cristo. É isso que a gente precisa pensar. De vez em quando nós precisamos esperar, de vez em quando nós não precisamos esperar tanto. Talvez eu e você, a gente esteja passando por um momento de espera. Essa espera aqui foi longa, imagine, pense no seu problema. 2 dias de espera é muito. Aí você tem que pensar, pense no seu problema e pense no problema de Marta e Maria com o irmão morto. Então, você percebe? Tempo de espera é relativo, sim. Joia? Tempo de espera é relativo, sim. Joia? Se você está com pressa, o ônibus demorou muito. Se você estiver numa festa, como passou rápido. Certo? Então, realmente, o tempo é relativo, mas só que aqui, isso que está acontecendo na vida das pessoas, iria ajudar também na fé dos apóstolos e discípulos de Cristo. Mais uma vez, verso 15. E folgo,
por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Está vendo? Para que acrediteis. Por isso eu digo aos irmãos, de vez em quando, alguém trairia Cristo, certo? Sim ou não? Sim. Precisava ser Judas? Não precisava. Tudo bem? Eu e você, e se alguém aqui é determinista, eu tenho que te respeitar, porque existem essas pessoas que são desse jeito. Mas olhe para coisas como essa. Estou fazendo isso para que vocês acreditem. Judas estava aqui? Sim ou não? A palavra era para ele também? É. Do mesmo jeito que todos nós que estamos aqui, a palavra é para todos nós. Se é através da leitura, se é através da explicação, se é através da leitura particular que a gente está fazendo da Bíblia agora, a palavra é para todos nós. Ter acesso à vida eterna por meio de Cristo, a partir de hoje, para qualquer um de nós, não é mais desculpa. Então, hoje nós estamos aqui, ouvindo de Cristo. Esses homens estavam lá, caminhando com Cristo, vendo Ele fazer suas obras. Nós conhecemos a obra do Senhor Jesus. Então, talvez algumas coisas estão acontecendo na nossa vida para isso, para que a gente acredite. Muito bem, vamos lá, verso 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos ver, irmãos, o que ele diz? Vamos nós também para morrermos com ele. Pronto, esses são os apóstolos. Certo? Está vendo como eles são? Parece que a gente ou não parece? Ó, se está dormindo, está salvo. Está vendo eles? Parece com a gente ou não? Está vendo eles aqui, ó? Cristo está falando que é a luz do mundo. Cristo está falando que vai, não falou com essas palavras, mas que vai ressuscitar Lázaro. Daqui a pouco vem um e fala, você está dormindo, tá bom, está descansando. Aí vem outro e fala assim, quer saber? Vamos junto com ele para a gente morrer. É assim. Vamos continuar o texto, que esse a gente tem que pular, tá? Vamos lá. Então, verso 15 fala, Tomé fala o que fala, no verso 16, desculpa, e verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Pronto. Então, são 4 dias de luto, porque as pessoas eram enterradas, né, eram sepultadas, desculpa, enterradas não, sepultadas. Eram sepultadas no mesmo dia. A família judia estava naqueles 7 dias de luto, onde as pessoas estavam dentro de suas casas, sentadas no chão, recebendo comida dos vizinhos. É isso que estava acontecendo. Já eram 4 dias que isso estava acontecendo na vida de Marta e Maria, devido à morte de Lázaro. Então, só para lembrar, sepulta no mesmo dia, passa 7 dias de luto, recebendo comida dos vizinhos, para conforto, todo mundo ali com eles. Então, tem que imaginar isso. Demorou muito ou não? Irmãos, vamos falar a verdade? Ô, irmãos, está quase acabando o luto. O luto ainda não acabou, mas já passou da metade. Se eram 7 dias de luto, já tem 4 que ele foi sepultado. Aí vamos lá, no seu coração, Jesus demorou muito ou não? Está vendo? Será que Jesus ofendeu essa família ou não? Mas Jesus tem o objetivo de despertar do sono a Lázaro. Como eu falei para vocês, a gente não vai chegar lá, porque eu vou chegar apenas ao verso 26. Vamos lá, verso 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Isso é só para dizer, do verso 19, muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. 15 estádios são 3 quilômetros. Cristo não estava em Jerusalém, Cristo estava em outra região, tá? Cristo estava também em Betânia, mas são 2 Betânias. Ele estava no nível abaixo do nível do mar, então ele tinha que subir para chegar até Betânia, por isso que ele podia demorar até 2 dias, tá? Vamos lá, rapidinho, verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha,
olha só, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Então são duas atitudes, e você espera isso de Marta e espera isso de Maria, porque você conhece a história de quando Jesus estava na casa deles, que Marta estava fazendo o quê, irmãos? Estava trabalhando, ela era ativa. E Maria estava... Não fale nada, calma. Deixa eu falar para ninguém pensar que Maria tinha algum tipo de preguiça. Não. Maria estava contemplando Cristo. É isso que Maria estava. Então era o jeito das duas. Marta soube que Jesus estava lá, já correu para falar com Cristo. Maria ficou em sua casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. E aí isso tem que tocar nos nossos corações, porque essa mulher cria em Cristo. E quando ela manda avisar Cristo, na verdade aquilo era um pedido, irmãos. Era um pedido de socorro. E no coração dela, até a chegada de Cristo, esse pedido de socorro não foi atendido. Você já se sentiu assim? Jesus já disse não para nós? Ele disse não para ele mesmo? Ele não pode dizer não para nós? Aqui, o que essa mulher fez, né, ao mandar chamar Jesus, ela estava pedindo socorro. Disse, pois, Marta a Jesus, verso 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora só vamos lembrar, a gente conhece o texto bíblico. Jesus precisava estar lá para ressuscitar Lázaro? Para que Lázaro fosse curado? Não. Rapidinho, como a gente sabe disso? Lembra? O senhor não precisa ir na minha casa. Diga só uma palavra e o meu filho será sarado. Cristo falou, eu vou lá. Não precisa ir. Diga apenas uma palavra. Então Marta, claro que ela diz isso daqui, mas o poder do nosso Senhor Jesus Cristo não está limitado ao local. O poder de Cristo não é geográfico. O poder de Cristo é universal. Alcança todos os lugares. Tá? Vamos lá, verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, isso sempre nos conforta. A ideia de ressuscitarmos sempre nos conforta. Então é assim. Eu sei que eu olho para esse mundo e eu, por ter tudo isso à minha frente e a minha vida ser do jeito que ela é, eu quero viver. E eu tenho certeza que todos que estão aqui querem viver. Talvez você seja convicto que estar com Cristo é melhor, mas eu sei que você quer viver, tá? Isso não é errado. Tudo bem? Mas a ideia de um dia a gente encontrar aquelas pessoas que já foram, isso nos enche de esperança. Irmãos, eu quero ver meu pai. Eu creio que ele está lá. O problema é que assim, você fala assim, Neil, quando você perdeu seu pai? Eu vou conversar com você com educação, mas sabe o que está na minha cabeça? Eu não perdi meu pai. Eu sei onde ele está. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Que se a gente soubesse onde está, a gente ia lá e pegava. Ô Neil, mas você pode ir até seu pai? Não, existe uma impossibilidade de eu ir para lá. Mas só que um dia eu vou encontrar com ele. Quando Jesus, ele abrir as portas da Jerusalém Celestial, eu encontrarei com ele. Então, essa ideia da ressurreição, isso aqui é maravilhoso para nós. Então, a gente crê nisso, irmãos. Que Jesus ressuscitou, pelo seu poder, pelo poder do Pai, pelo poder do Santo Espírito, ele está vivo, e que um dia ele irá nos ressuscitar. Então, olha só, verso 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E aí, irmãos, nós vamos encerrar aqui. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então já existia essa doutrina entre os fariseus, que era a doutrina do povo. A doutrina do povo era a doutrina farisaica, viu, irmãos?
Com quem o povo aprendia? Com os saduceus? Não. O povo aprendia com os sacerdotes? Não, não. O povo aprendia com os fariseus. Percebe? Isso aqui é uma doutrina, por favor, ó, preste atenção no que eu vou falar, não vale fazer corte, hein? É uma doutrina farisaica, isso aqui. E por que é farisaica? Porque o apóstolo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. Crês tu isto? Então, ele é a ressurreição e a vida. Que Deus nos abençoe a crer nisso e fazer a obra dele. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoe todos que estão aqui, ó Senhor Deus, e abençoe agora as canções que serão cantadas, que o Senhor seja glorificado, o batismo que acontecerá, que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado por todos os visitantes que estão aqui. Abençoe a vida deles, ó Pai, família, casamento, filhos, pais, ó Senhor Deus, mães. Ajude-os, ó Pai, a conhecerem mais e mais do Senhor e assim um dia, pelo sangue de Cristo Jesus, estar contigo para toda a eternidade, depois que partirem desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.